De volta com o CBN Maceió. Olha, para a gente conversar um pouco sobre como a vida pode ser muito mais fácil, principalmente para você que está querendo resolver alguma coisa e acha que o único caminho é a justiça. Definitivamente isso não é verdade. A gente vai conversar aqui sobre métodos que são extrajudiciais, que têm segurança jurídica, ou seja, aquilo que é feito, que é acordada, a decisão que é tomada pelas partes em conjunto, essa decisão tem validade, essa decisão ela tem segurança, que você pode fazer tudo isso com, menos problemas, em um tempo muito menor, custo-benefício, gente, vai ser muito bom. E vai poder prosseguir a vida, né? Porque muitas vezes na justiça a gente termina o processo, mas não encerra o problema. E o problema é que nos levou ao processo. Se a gente conseguir, de alguma forma, minimizar, administrar o problema, a gente é capaz de dar solução ao problema como um todo, sem ele ter que passar sequer pelo Tribunal de Justiça aqui no estado de Alagoas. O que é isso? A gente vai conhecer a partir de agora e conversar um pouquinho sobre mediação cartorária como forma de resolução de conflitos. E eu já estou aqui com a professora universitária, tabeliã interina do 2º Cartório de Protesto, Títulos e Letras, aqui de Maceió, a doutora Caroline Mafra Sarmento Bezerra, a quem a gente agradece, viu, Carol, por estar aqui para a gente conversar sobre um tema que precisa ser mais presente entre as pessoas. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui e ainda para tratar de uma temática tão importante, né, que é a mediação cartorária e que está presente aqui na nossa cidade, em Maceió, né, desde dezembro de 2020, né, quando foi autorizado o cartório a realizar a mediação cartorária. Então, assim, creio que algumas pessoas da sociedade não têm ainda a ciência de como funciona. E hoje a gente pode, né, esclarecer para todos os ouvintes que o cartório está lá de portas abertas, buscando trazer, né, a cultura da paz social, buscando realmente fazer com que as pessoas consigam resolver os seus problemas. Né? Então, assim, a mediação cartorária, ela consiste numa forma de você buscar a via extrajudicial para a resolução de conflitos. Né? Então, a gente busca, através da mediação e da conciliação, resolver os conflitos. E o conflito hoje é inerente à sociedade. A relação social, né, gera, na maioria das vezes, situações conflituosas. E para resolver, não só tem o judiciário. A gente pode buscar uma forma célere, segura, eficiente, né, e com um custo muito menor e muito mais rápido, que é através do cartório. Agora, doutora Carolina, o que é que de fato pode ser realizado por meio da mediação cartorária? O que é mais procurado? Veja, vou primeiro trazer o que o provimento 67 de 2018 do CNJ estabelece, né? E vou depois mencionar o que a gente já recebeu lá no cartório. O provimento 67 de 2018 do CNJ, ele diz que pode, né, ser resolvido nas serventias extrajudiciais tudo que versar sobre direitos disponíveis e, né, aqueles direitos indisponíveis, mas que seja possível transação. Né? Então, a gente tem recebido lá no cartório ações de cobrança, né? Ações de divórcio, temos recebido lá no cartório também débitos de problemas de despejo, né? Locação, contratos. A gente tem recebido essas demandas lá no cartório. Pode ser resolvido também no cartório problemas de partilhas, né, fazer partilhas de bens, pode ser feito também lá no cartório. E outras demandas que já tinha, antes desse provimento, né, que já tinha sido autorizado fazer divórcio inventário, pode ser feito no cartório. Né? Através da mediação, a gente vai buscar solucionar, vamos dizer assim, um conflito. Né? Quando, vamos supor, as partes ainda não estão num acordo
para essa separação, esse divórcio, para essa partilha de bens. E a gente vai, através da sessão da mediação e conciliação, buscar utilizar técnicas para que essas partes possam, em comum acordo, tomar a melhor decisão. Eu digo sempre o seguinte para as partes, quando a gente inicia essa sessão de mediação e conciliação, eu sempre informo para elas qual a importância deles entenderem que a melhor forma de solução para aquele conflito é dada por eles. Porque o terceiro ali, né, imparcial, vai julgar de acordo com o direito, mas nem sempre pode ser que seja a melhor decisão. A melhor decisão é aquela encontrada pelas partes. Veja, quem é que sabe mais qual é o melhor interesse de um filho, de um menor? Os pais. Mas eles precisam o quê? Afastar a parte emocional que está minando aquele diálogo e aquele conflito, para poder ele realmente refletir sobre o melhor interesse da criança. Doutora, né? Caroline, a senhora traz agora um ponto que talvez para muita gente, inclusive para alguns operadores do direito, advogados, talvez não estejam devidamente ambientados. Isso quer dizer que eu posso fazer cartorialmente divórcio constando a presença de menores na discussão? Sim, na realidade a gente vai fazer a sessão de mediação e conciliação, certo? Nessa sessão, o termo da mediação e conciliação que tiver, vamos dizer assim, um direito indisponível, mas que é possível transação, que no caso do divórcio, vamos dizer assim, ele por si só pode. Tendo o menor, a relação do menor, vamos estabelecer a guarda, os alimentos, esses direitos que são inerentes a esse menor, né? Por ter um menor, o que é que o provimento diz? Que vai ser homologado por um juiz. Então, lá no sistema da serventia, a gente tem, né, um juiz que foi designado pelo tribunal, que ele homologa, porque a gente tem o sejusque pré-processual. Né? A gente já tem no sistema de justiça o sejusque pré-processual, porque existe no CNJ uma política pública, certo, buscando a promoção da cultura da paz. E aí o Ministério Público também é ouvido nesse caso? Veja só, sim, lá no sejusque tem. Lá no sejusque tem, sim, o Ministério Público, né, então, e um juiz vinculado. Num único ato, uma vez que você chega a um denominador acerca do tema, quanto é que eu vou ofertar de alimentos, todo o composto, né, que compõe os alimentos, que é muito mais do que a alimentação propriamente dita. Aí nós temos saúde, educação, sim, lazer, cultura, etc. Estabelece-se a guarda. A gente, com esse documento pronto, devidamente acordado entre as partes, vai ser um único ato judicial, que é o de homologar, porque as partes já chegaram ao consenso. Isso. O consenso é o mais difícil. Com certeza. Então, assim, chegar a fazer com que as partes reflitam, né, estabeleçam a melhor forma de resolução. A gente vai apenas colocar ali no papel e mediar essa relação, né? Porque muitas vezes a animosidade, as partes não conseguem conversar. E o mediador, ele faz um curso. O mediador faz um curso, o mediador ele tem que estar preparado para poder atuar como mediador. Então, o tabelião, o escrevente do cartório, né, tem que ter passado por um curso para poder saber utilizar as técnicas da mediação, da escuta ativa, né, de um repó, que a gente possa realmente permitir com que as partes, a gente consiga identificar onde é que está o problema e, através das técnicas da mediação, a gente utilizar de forma uma linguagem positiva para que as partes consigam refletir, restabelecer o diálogo e afastar aquela animosidade e que elas possam tomar a melhor decisão, né, diante daquele problema. E tudo isso a gente coloca no termo da sessão de mediação. Quando tem menor, é que a gente submete o próprio cartório, já submete para o juiz responsável do sejusque pré-processual. Lá ele vai ser autuado e o juiz vai analisar se cumpriu todas as formalidades dentro dos requisitos e faz a homologação. Vamos imaginar aqui, pelo caminho da justiça, eu acho que de 4 a 6 meses você vai ter a primeira audiência. Um processo envolvendo menor não dura menos de um ano e meio, para a gente ser bem rápido.
pelo processo cartorial? Veja, se uma pessoa for lá, né, no cartório hoje, com o seu advogado, buscando requerer uma sessão de mediação, a gente tendo pauta, né, para incluir, a gente pode incluir no mesmo dia, no dia seguinte, desde que esteja com todos os documentos. Se os dois forem em conjunto, a gente consegue fazer no mesmo dia. Porque eu não preciso notificar, eu chamo de convite, de convidar a parte contrária para poder comparecer no cartório. Ou seja, no mesmo dia, e a gente já vai formalizar esse termo. Sim. As pessoas já assinam isso e imediatamente já é remetido ao juiz. Se naquele dia as partes comparecerem em conjunto, porque pode ser requerida por um só ou por ambas as partes. Né? Se as partes forem em conjunto e a gente tiver pauta cabível, lá tem um horáriozinho na pauta para a gente encaixar, a gente pode fazer a sessão no mesmo dia, não tem problema nenhum. Olha só, gente. Agora, imaginar numa situação menos complexa. A gente sabe que há um número muito forte de soluções. Imaginar que não tem menores envolvidos. Aí é que é rápido, porque assim, se tiver menor, a gente pode fazer a sessão. A sessão, se a gente tiver vaga no dia, a gente faz, não tem problema. Né? Basta que a gente esteja com as partes presentes e a gente tenha disponibilidade naquele momento. E quando tem homologação, é que a gente, quando submete para o Poder Judiciário, geralmente demora mais um pouco. Mas assim, a gente já teve caso lá no cartório e demorou 1 semana para o juiz analisar e homologar. Olha só, né? em 1 semana, tendo menores envolvidos. Se não tiver menor envolvido, a gente não vai precisar submeter ao juiz, não é isso? Isso, não precisa. Não precisa submeter ao juiz. Porque o termo da mediação, ele já serve como título executivo extrajudicial. E dali já sai uma documentação para que seja averbado isso na certidão de casamento das pessoas? Sim. A gente, no próprio termo, a gente já coloca as informações, né, da averbação, do que tem que se constar, qual é o livro do cartório de registro civil, tudo direitinho a gente já coloca, né, para poder a parte já sair dali, se dirigir ao cartório, né, para poder fazer a averbação, no assentamento de casamento, no que for. Gente, como evoluímos. Imaginar no passado aí que você ia para uma condição de desquitado, né, o desquite, separado, um pouco mais adiante, e tinha 2 anos ainda para ver se você conseguia reatar ou não, e depois você ser divorciado. Hoje, você pode ficar divorciado no mesmo dia, é isso que eu entendi? Isso. Com toda a documentação, com né, toda gente? a documentação. Tem que chegar lá com toda a documentação. E essa questão dos bens, etc., se tiver partilha, mesmo não tendo menores, isso precisa ficar muito bem definido. Sim. Mas a gente volta para o curso da nossa vida natural, já com tudo resolvido. Isso tudo desgasta muito a todos. E é uma necessidade. O que a gente falou aqui para os casos de família serve também para os inventários, né? Para essa sucessão que vai acontecer, gente. Todo mundo, em algum momento, vai deixar a nossa vida, né? Nós vamos morrer. E quando a gente morre, tem uma sucessão. Isso. E essa sucessão, eu tive a oportunidade de conversar sobre uma audiência de conciliação aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, que encerrou um inventário que já tinha 25 anos. A gente precisa disso mesmo, Carol, 25 anos. Realmente é muito triste, né? Aliás, o advogado não era nascido e é sobrinho de uma das pessoas que participa do inventário. Ele nasceu, viveu, estudou, fez curso de Direito, passou no OAB e é advogado do caso. Eita, meu Deus. Realmente, assim, a gente tem um quantitativo de processos muito grande, né? A gente, só para você entender, no sistema, no Justiça em Números do CNJ, o relatório que saiu de 2021, só o ano passado, o Estado, eu estou falando do Estado de Alagoas só, nasceram mais de 207 mil ações só no Estado de Alagoas, novas. Fora mais de 430 mil ações que nós temos tramitando. Isso está lá no relatório do Justiça em Números. Gente, que loucura, né? Agora, imagina aí, Carol, olha, eu aluguei o meu prédio, mas o inquilino não pagou. Preciso ir para a Justiça? Eu posso ir para o cartório, não? Eu resolvi, a semana retrasada, um caso justamente nisso, né? Justamente de despejo com pedido de cobrança dos valores dos aluguéis, né? E o advogado disse, Carol, quem me indicou foi fulaninho, o advogado tal, disse que era muito rápido e estou impressionado como foi rápido, né? Porque eu disse, a minha demora vai ser só para notificar a parte. E
próprio provimento do CNJ diz o seguinte, que preferencialmente, né, o cartório deve tentar, pelas vias, vamos dizer assim, né, virtuais, pelos canais de comunicações, né, através de e-mails, pelo WhatsApp, para depois, se não conseguir, utilizar, né, a notificação, que eu chamo sempre de convite, né, para poder fazer de forma, vamos dizer assim, ou pelo AR ou pelo pessoal. Por quê? Porque eu busco trazer menos ônus para a parte, né? Fazer com que seja uma forma mais rápida para convidar a parte contrária para participar e tornar menos onerosa para a parte contrária esse tipo de convite. Tem, né? Advogado que está nos ouvindo agora e deve estar perguntando, sim, e os meus honorários? Os honorários são fixados no termo da sessão de mediação, né? As partes devem comparecer representadas por advogados, certo? Ou defensor público, e os honorários, sim, são preservados, né? Salvo se as partes dispensarem. Mas no termo de mediação, a gente consta tudo isso de forma muito clara. Então, atenção aí, advogados. Se o tempo vai ser reduzido, recebe antes, né? Com certeza. Recebe mais rápido. Atenção. Bom, como essa situação, uma situação que o Brasil tem se debruçado muito, olha, isso começa lá nas faculdades, tá? Que já foi puramente de litígio. Os advogados eram preparados para uma verdadeira batalha, uma guerra. E agora as próprias universidades também estão, e faculdades, estão se voltando para esses métodos que são extrajudiciais e formando advogados para essa possibilidade que parece ser e se mostra o futuro da própria relação aqui no Brasil. Em face disso, nós teremos a primeira jornada de direito notarial de registro e advocacia extrajudicial de Alagoas, e olha, muita gente boa aqui, o ministro Humberto Martins, nós teremos aqui Marcos Zerar, teremos Carol Mafra, que já está conosco aqui, e muita gente boa que vai, a partir do dia 3 e também no dia 4 do mês de novembro, a participar e discutir, entre outras coisas, isso que a gente está discutindo aqui, Carol. Na realidade, esse evento está programado, né, é o primeiro, vamos dizer, a primeira jornada que vai ser organizada, está sendo organizada pela OAB, em parcerias com outras instituições, como a Noreg, a Arpen, a UNIT, Tribunal de Justiça, Corregedoria, né, buscando realmente, nesse encontro, nesses 2 dias, a gente discutir temas relevantes dentro do âmbito cartorário e para a advocacia extrajudicial. É importante esse diálogo entre a advocacia e o tabelionato, né? É importante que a sociedade saiba do que pode ser feito nos cartórios, né? A gente vai discutir aí várias temáticas, como o capião, como divórcio, como inventário, adjudicação compulsória, que são formas de desjudicialização, de resolver essas situações fora do judiciário, né? Então, é um momento, vai ser um encontro, vamos dizer assim, uma jornada de 2 dias aí, né, intensas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais, tanto a advocacia como, né, a parte das serventias extrajudiciais, para que a gente possa debater, para que a gente possa, juntos, pensar e aperfeiçoar, né? A gente sabe da capilaridade dos cartórios, a gente tem os cartórios praticamente em quase todos os municípios, né? A gente, aqui no estado de Alagoas, tem mais de 200 serventias extrajudiciais. Então, o Poder Judiciário, o nosso sistema de justiça não aguenta mais tanta demanda. É humanamente impossível, os juízes não são máquinas, né? E a advocacia clama, junto com a sociedade, por uma razoável duração do processo. Não é bom para ninguém, viu, gente, essa eternização de um processo. Não é bom para advogado, não é bom para você, não é bom para a justiça, não é bom para o próprio problema que requer uma solução. Caroline Mafra, prazer tê-la aqui. Ótimo dia. Obrigada. Caroline Mafra é professora universitária, tabeliã interina do 2º Cartório de Protestos, Títulos e Letras de Maceió.